Eu vou iniciar o programa pelo Bahia, tá? Que é o clube do Nordeste de melhor campanha nesse início de brasileiro. Passou a ser E agora, né? Era o Ceará e o exatamente, era o Bahia, e o Ceará. Bahia, O Bahia e o Bahia assume esse ultrapassou. lugar. Por isso aqui a gente começa esse trecho destinado ao raio-x do Bahia na Série A com essa manchete, um salto de qualidade. Porque é um salto na classificação com qualidade no futebol. E o primeiro gráfico que a gente traz é algo que Cássio já trouxe, Ravel, naquela análise quando a gente mostrou todas as pontuações em cada posição ao longo dos anos. A gente, Cássio destacou esse salto da classificação do Bahia. E aqui, quando a gente analisa dentro do Power BI, construído por Pedro Pereira, e que é de uso exclusivo aqui do 45 minutos, a gente tem essa tela em que Pedro separa as estratégias de campanha em blocos de 6 jogos e traça uma meta. Considerando 55 pontos, que o que a gente marca como uma pontuação para quem vai estar disputando diretamente as vagas extras da Libertadores, o caminho que o Bahia percorreu em 2024 para disputar a Libertadores 2025, e a gente está colocando esses 55 pontos como meta para o Bahia e para o Fortaleza. O Bahia tinha 3 pontos, faltando 2 jogos, estava devendo 6. Foi lá, nos últimos minutos, conseguiu os 2 triunfos e cumpre a meta. O Bahia foi buscar essa meta, arrancou essa meta. Então, eu queria que você comentasse essa missão cumprida, porque tudo levava a crer que o Bahia largaria atrás da sua meta de pontos em 6 jogos, tendo tido uma tabela boa, o Bahia estaria desperdiçando um recorte relativamente tranquilo, porque era um recorte com o Mirassol, era um recorte com o Ceará, esses 2 jogos em casa, e ainda foi beneficiado por um Corinthians reserva. Tá? Era um recorte bom para o Bahia. Melhor do que o imediato que o Bahia vai entrar agora. Queria a tua análise dessa buscada e o quanto isso pode ser importante para um time que está se dividindo com o Libertadores, o quanto pode ser importante para o Bahia não cair na tentação de largar o brasileiro. E sim já ir pavimentando a sua volta à Libertadores em 2026. Fred, se você analisar a pontuação que o Bahia conseguiu no bloco, eu acho que não surpreende. Nem decepciona, nem de alguma maneira fica aquela sensação também de que poderia mais. O que causa um certo espanto, né? O que pode surpreender, que acho que surpreende de fato, é o caminho pelo qual o Bahia conseguiu esses 9 pontos, né? Essa vitória fora da curva contra o Palmeiras, o tropeço diante do Mirassol e até mesmo os empates aí com Corinthians e Santos, tendo em vista as circunstâncias, né? De um Corinthians reserva, de um Santos sem Neymar e muito desorganizado taticamente, num jogo que o Bahia até jogou bem, dão um contexto de, de conquista dessa pontuação de uma maneira bem estranha, eu diria. Mas o mais importante foi ter conseguido se recuperar num momento onde a gente acreditava que o Bahia terminaria esse bloco em déficit de pontos. Nenhum torcedor do Bahia que analisa o negócio, o futebol de maneira mais racional, esperava que o Bahia fosse vencer o Palmeiras lá, porque de fato era um jogo muito difícil. Obviamente o Bahia tem futebol para conseguir vencer, mas não é um resultado que você, quando olha a tabela, você projeta conquistar 3 pontos na casa do adversário. Então, conseguir os 9 pontos foi muito importante para as pretensões no campeonato, ainda que de uma maneira muito estranha, né? Se for comparar aí as possibilidades de onde conseguir extrair. Principalmente porque, Fred, nesse momento da temporada, onde o Bahia tem um volume, uma quantidade expressiva de jogos já disputados e divide as atenções também com a Libertadores e agora, a partir de quarta-feira, com a Copa do Brasil, o Bahia está enfrentando também o início de um corredor polonês, né, com Palmeiras, passando por Botafogo, em seguida por Flamengo. Nesse meio tempo, jogo contra o Nacional pela Libertadores, jogo determinante para que o Bahia se classifique para a próxima fase da competição continental.
encerrando esse corredor aí com o Bavi. Se você quiser puxar ainda um jogo contra o Grêmio fora de casa também muito difícil, mas eu tô colocando Eu aí, acho que é tratando esse corredor. corredor. Veja só. É um corredor de 4 jogos. São 6. Veja só, eu acho que, ok, tem um momento pior, mas é um recorte de 6 jogos muito pior do que o primeiro. Muito pior do que Exatamente. O que me leva a pensar que a importância da pontuação. Porque os jogos em casa são duros e os jogos fora também. Não tem Isso. aquela. Né, o Bahia teve jogos. O Bahia teve Mirassol e Ceará, que a gente considera jogos mais fáceis em casa, e um bônus de um Corinthians reserva. Ou seja, eram jogos em que o Bahia deveria ter feito os 9 pontos dele. Isso. E assim, a importância da pontuação no primeiro bloco, principalmente para mim, Fred, assim, é porque quando eu olho o segundo, eu não acho nenhum absurdo o Bahia chegar ao término do segundo bloco devendo 1 ou 2 pontos para o seu objetivo. Não é nenhum absurdo. E não é um problema também, né? E não seria E um também problema. não é um problema, tendo em vista o que o Bahia vai enfrentar. Então, foi muito importante não dever nada para essa meta no primeiro bloco e se manter vivo para, como você mesmo perguntou e já respondendo, não cair na sedução de priorizar a Libertadores desse ano e esquecer o campeonato que dá acesso à Libertadores do ano que vem. Rogério, você chegou a dizer, inclusive, na última coletiva. O que vai acontecer aí, eu acho que é a Copa do Brasil. Quando a gente fez o programa, eu fiz com o Fred, e com Fred e Minhoca, a gente fez aquele pré-rodada, a gente considerou irrisória, se é que considerou a possibilidade que o Bahia jogaria com o time principal Ravel também, Ravel também, desde o programa anterior. E a gente só, a hora de rodar é essa e tal. O Bahia vai precisar rodar, vai precisar rodar o elenco. Então, assim, se não aconteceu nesse jogo com o Palmeiras, assim, vai ser muito difícil agora que não seja contra o Paysandu. Não, porque... será. Já temos informação de que será. O Bahia vai rodar o elenco praticamente todo, assim. Deve ter 2 titulares, 3 no máximo. Então é a hora mesmo de rodar. E Rogério, você chegou a dizer, Cássio, na coletiva pós-jogo de ontem, que a prioridade do Bahia continua sendo o Brasileirão, que é o campeonato que ele chegou a utilizar essa expressão assim que eu achei interessante, que ele diz assim, é o campeonato que a gente tem certeza quando vai acabar. Ou seja, ele tem essa visão de que por mais que o Bahia tente gerenciar sua postura e controlar todos os esforços e dar o máximo de si para chegar mais adiante nas competições eliminatórias, só o brasileiro sabe que termina no dia 21 de dezembro. Então ele reforçou a postura e o pensamento de que o campeonato brasileiro é prioridade. Essa fala foi lá no Allianz, foi? Foi. Então, assim, veja, o Rogério é experiente demais. Pega a entrevista dele contra o Atlético Nacional para ver o que é que ele fala. Ele prioriza a Libertadores. Ele fala que a carga vai ser total na Libertadores. Assim, é uma entrevista que não tem nada a ver com essa que ele falou agora. Eu acho que ele está falando. Eu acho que ele tem que estar no papel dele de valorizar tudo que ele está jogando. E nesse caso não é tudo, não, como se fosse uma é a Série A e outra a Libertadores. Eu não sei se ele falaria o mesmo contra a Copa do Brasil, mas eu só trago o ponto que a entrevista dele anterior contra o Atlético Nacional é muito nessa linha também de tratar que só ele até fala, o Bahia demorou 40 anos para jogar e não vai jogar a Vera, não vai jogar assim, não foram essas palavras que ele usou, estou falando assim mais ou menos, não vai jogar com força máxima, não vai jogar dessa forma, e não teve esse papo de eu não sei quando a Libertadores termina, não sei até quando a gente vai, a entrevista dele é dizendo totalmente que a Libertadores é prioridade do Bahia. A questão é que essa semana mostrou que com o brasileiro, ele vai abrir mão em algum momento, seja algum jogo do brasileiro mais difícil, uma viagem maior, ou a Copa do Brasil com o Paysandu. Mas tanto o Atlético Nacional Cássio, só dentro e Palmeiras, disso, assim, os 2 jogos, foi força máxima e o discurso muito semelhante. Sim, mas o tom tem uma pequena diferença que eu acho que é fundamental de uma para outra. É que o tom dele na entrevista pós-jogo contra o Nacional foi dizendo mais ou menos assim: vocês estão jogando a competição pelo clube, que o clube não jogava há 36 anos. Não é admissível que vocês não deixem, que os atletas deixem, né, o máximo de si em campo. Então, assim, foi mais no sentido, talvez até motivacional, de dizer, os caras têm que chegar lá e dar o máximo e fazer o melhor que eles podem fazer, do que necessariamente dizer que ele vai entrar sempre com força máxima. Eu acho até que há um caminho natural de que ele entre com força máxima daqui por diante. Afinal de contas, o Bahia está mais vivo do que nunca na Libertadores e uma vitória contra o Nacional praticamente encaminha aí a classificação. Mas, e força máxima hoje já são 15 jogadores, né?
Oi, Fred. Força máxima hoje já são 15 jogadores. Já são 15 jogadores. Então, assim, o discurso dele é muito semelhante, mas eu acho que ele pesou um pouquinho pro brasileiro e, de fato, na prática, o que a gente vai ver, eu concordo contigo nessa parte, Cássio, é o Bahia negociando um pouquinho mais a postura na Copa do Brasil. Até porque Aí o último jogo, esse elenco Coelho, alternativo Porto do Alegre. Bahia é suficiente para conseguir uma performance razoável para ter jogo na volta na Fonte Nova. Não, Aí, Ravel, aí venceu, o Bahia classifica contra o Nacional. E falou, será que agora classificou, vai diminuir o ritmo? Aí, de repente, se conseguir um ponto, vira líder. O que faz uma diferença total no mata-mata. Não, vai Cássio, eu acho que o Bahia agora não. Eu acho que o Bahia agora vai seguir com esses 15 jogadores, força máxima nas duas. E eu acho que tem que ser isso mesmo. Agora, vamos lá. Ademir é força máxima. O William José é força máxima. Eric eu acho que o grande máxima. É isso. O grande trunfo Cauli foi ter é força conseguido, máxima. inclusive, Gilberto e Arias são força máxima. Isso. Aí, pronto. Mas aí a gente citou você citou, Fred, jogadores que não necessariamente são titulares, mas são força máxima. Não é isso que eu falei? Não é isso que eu tô falando? É justamente isso, o que eu quis trazer. Isso. Ademir. Então, William o grande trunfo Cauli, do momento do trabalho. Eric. Às vezes Arias, às vezes Gilberto. Acevedo menos, né? Nessa fila aí ainda. Mas entrou nos últimos 3 jogos. Mas tá entrando, mas tá entrando. Os zagueiros. O Bahia tem uma linha ali. Até goleiro já dá pra achar que 2 agora são força máxima. Né? Ronaldo e Marcos Felipe. Não que seja uma grande força máxima, mas uma força disponível, né? Força máxima disponível. Deixa eu fazer uma pergunta. Vou trazer aqui mais uma tela, né? Uma tela bem básica, né? Mostrando todas as campanhas do Bahia em 6 rodadas. Essa já começa a figurar ali entre as melhores, é a 4ª melhor, empatado com a de 2017. Tá? Para além desse gráfico, esse gráfico é só uma simbologia. No raio-x a gente desenhava o Bahia ali podendo ser entre as 8 ou 6 forças. Por bola jogada, para mim, não só considerando os jogos da Série A, considerando Libertadores, a gente posiciona o Bahia onde? Eu vejo o Bahia hoje top 4. Veja, tem atuações e atuações. Tem atuação muito competitiva contra o Atlético Nacional, excepcional contra o Palmeiras. A vitória contra o Ceará eu não gostei. Contra o Mirassol eu não gostei. Então, assim, eu acho que o jogo 3x0 que tomou do Cruzeiro. Tomou 3x0 do Cruzeiro. Eu acho que o Bahia ele entrou na sua melhor semana de 2025. Ele entrou na sua melhor semana de 2025, da forma como. Porque essas 2 vitórias no Brasileiro, a vitória na Libertadores. Agora, em termos de performance, que foi a sua pergunta, em termos de performance, o Bahia pode deu alguns passos para ter a regularidade jogando aqui. Porque ele jogou aqui, jogou no talo. Mas ele oscilou nos últimos 15 dias. Não são 15 dias de bola. Tem 15 dias aí. Considerando que o Inter super oscilou também. Não, mas a gente tá falando do Bahia, pô. Não, então, mas eu tô querendo pontuar o Bahia em que posição ele estaria em futebol jogado. Não é nem que posição, top quanto? Pra mim é top 4. Veja, Flamengo e Palmeiras estão ali, certo? Flamengo e Palmeiras acima. Eu acho que o Inter também tá ali. Inter e Bahia. Inter e Bahia. Top 4 pra mim. Porque eu não vejo Fluminense, Botafogo, Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino, Cruzeiro, Corinthians. Não é. Mas é isso, o melhor do Bahia tá acima desses outros. O melhor do Bahia. Sim. Mas não é regularidade do Bahia. Mas não é regularidade do Bahia. Não é o Bahia, é o melhor do Bahia. É o melhor do Bahia. O Bahia faz uma Libertadores melhor que o Inter, viu? É o que o Bahia precisa. Como é, Fred? O Bahia faz uma Libertadores melhor que a do Inter. Faz. E poderia até estar acima porque foi melhor no jogo. Inclusive, o melhor do Bahia só não é melhor do que o melhor de Flamengo e Palmeiras. Para mim, até o Inter, para mim, o melhor do Inter fica um pouco abaixo do melhor do Bahia. Mas o Inter, para mim, é mais, só para contextualizar, o Inter, para mim, não oscila tanto quanto o Bahia. Pô, não sei, por exemplo, o Bahia fez um par das contas, porque assim, a gente vê assim, o Inter farrapou contra o Atlético Nacional, contra o Nacional do Uruguai.
Mas também atropelou o Atlético Nacional. Assim, tem jogos e jogos, assim, né? Atropelou não, Cássio. Atropelou não. Atropelou não. Porra. Atropelou não. Não atropelou. O jogo estava... Mas virou um atropelamento, porra. O cara foi expulso. O melhor jogador do time foi expulso. E isso não é jogo, não, Fred, não é da vida, não. Mas não, porra, é um contexto ali, Cássio. Então tu tem que definir se tu considera só performance ou resultado. Assim, não, veja só. Eu tô falando aqui performance, futebol. O resultado do Bahia é 7º. Eu não precisaria debater muito. Futebol, veja só. O jogo, pra mim, foi muito parecido. Bahia e nos dois casos, com mérito do Atlético Nacional. O Atlético Nacional apanhou os dois. O Atlético Nacional apanhou os dois e foi competitivo nos dois. Pô. E detalhe, levou 1-0 com homem a menos em Porto Alegre e partiu pra cima. O Atlético Nacional levou 1-0 e parecia Mariano Souza. Partiu pra cima com mas virou atropelamento. Aliás, só no placar. Mas virou atropelamento, pô. Não, mas não foi. Não. Da bola jogada não foi nunca. O Inter não fechou nenhum jogo desse recorte recente da temporada. Não fechou tomando 3-0, né? Ele chegou a tomar 3-0 em determinado momento do jogo contra o Nacional. Mas não fechou tomando 3-0 que o Bahia tomou do Cruzeiro, por exemplo. Então meu ponto era mais sobre a oscilação dos times. Os dois têm picos de performance parecido, com o Bahia, para mim, ligeiramente superior. Mas o Inter, para mim, não vai tão lá embaixo quanto o Bahia já foi no recorte mais recente da temporada. Também concordo. Vamos trazer aqui uma pergunta que o Luiz Marcelo fez lá no começo do programa, mas a gente guardou aqui para o Bahia, tá? Luiz Marcelo traz a seguinte pergunta aqui no Superchat. Maestro Fred, boa noite. Ele está falando Maestro Fred, mas está aberta a pergunta para todo mundo. Vocês conhecendo o jogador, acham que Juba merece ser observado pelo próximo técnico da seleção? Tá com bola para isso? Veja, tá jogando muito bem. Rogério Ceni entendeu Juba, demorou um pouquinho, mas entendeu bem Juba, esqueceu essa história de Juba de ponta, tá? Passou a trabalhar Juba como lateral esquerdo, muitas vezes fazendo a linha de 3. Juba cresceu defensivamente e ele sendo lateral esquerdo, ele é uma arma muito considerável. Mas eu ainda não vejo em Juba um jogador com porte, nível de desempenho e sequência de seleção brasileira, tá? Mas admito que as laterais são problemas graves da seleção. Mas não sei se já está no ponto de maturação. Se a gente tivesse aqui começando um ciclo, para uma Copa daqui a 3 anos e meio, daqui a 4 anos, minha resposta seria sim. Vamos observar Juba. Para uma Copa daqui a 1 ano, não sei mesmo. Poucos jogos até lá, difícil. Pensar Juba do zero, experiência de seleção, difícil. Queria Mas vai ter que achar um lateral, Fred, porque eu acho que o potencial de Juba, o futebol de Juba, no normal da história da seleção brasileira para a lateral esquerda, ele não pisaria. Mas o problema é que hoje o futebol brasileiro não consegue ter laterais confiáveis e os que minimamente despontavam ali, Guilherme Arana, como nome, joga menos que Juba hoje. E joga menos que Juba hoje, e foi mal. E quando teve a oportunidade, não foi bem. Joga menos que a Juba grande hoje. Maioria que foi, não conseguiu se consolidar. Então, eu acho que não seria uma injustiça. Acho que seria, na verdade, injustiça não dar uma chance a quem está melhor se apresentando no futebol brasileiro. Se você conseguir pensar lá fora outros nomes e, esses aqui estão bem e tem um patamar de carreira superior, ok. Mas eu acho que quando você olha o futebol brasileiro e a lateral esquerda do Brasil, até lá fora, quando você tenta puxar diante dos nomes que vem sendo colocados, talvez Caio Henrique pudesse uma chance a mais, mas tá muito difícil de achar alguém que domine essa posição. Cauê, a gente encarando a realidade como ela é.
possivelmente Ancelotti vai ser o treinador da seleção brasileira. Isso eu ia dizer assim, seria curioso. Ele vai ter que armar uma equipe de acompanhamento do brasileiro e da Libertadores gigantesca. Não vai ser só ele chegando aqui com o controle remoto da mão assistindo. Não Vai ter que montar uma equipe absurda. Vão ter que auxiliar, né? Para filtrar. Mas é muito natural que ele comece o trabalho tendo por referências outros jogadores. O Até, Flamengo, por até exemplo, uma base europeia. Eu acho que até uma base europeia. Eu queria acompanha, é natural. E aí, eu acho difícil. É o que eu falo. Uma coisa estamos falando da seleção que vai jogar a Copa do Mundo em 2028. Outra coisa é daqui a um ano, com 8 jogos por fazer. Muito difícil, né? Você introduzir Juba do nada, sem nenhuma convocação. Eu diria até sem nenhuma expectativa de convocação, sejamos justos. Isso. A gente está começando agora a pensar numa expectativa. Eu só vou dizer um ponto. Eu não convocaria. Mas a gente está falando, o Bahia, a gente falou há 5 minutos. O Bahia seria o quarto por performance. O Bahia foi bem ano passado. O Bahia está jogando isso na Libertadores. Tá. Outros times, quando fazem isso, a galera acha que é não sei o quê, mas fica um pouquinho mais abaixo no mapa. O jogador é cogitado, na Vera. É cogitado. É isso. Mas continua sendo assim, ou vai mudar? Veja, se Juba o Ancelotti vai fazer. O Ancelotti vai pegar aquele tradicional Madrid-Recife e vai dizer: eu vou começar por aqui agora. Vai ser Recife, ver se eu achei que Salvador. Primeiro é Salvador. Foi muito bom. Cara, por que falou isso aqui? Pronto, Radiohead que falou isso aí. Todo mundo joga mal na seleção. O Juba seria mais um. Assim, no sentido de, porra, assim, ele não chegaria chance, dizendo. Né? Isso eu interpretei da seguinte forma: que ele não chegaria com a obrigação de fazer um negócio espetacular, ou então não faria sentido. Tem muita gente jogando mal. Agora, eu não convocaria, só estou trazendo esse ponto que o Fortaleza, por exemplo, ele que tem muitos estrangeiros, mas o Fortaleza foi 4º lugar do Brasileiro 2 vezes. E nenhum jogador do Fortaleza nunca foi assim. O goleiro foi o melhor goleiro do campeonato, pô. E não foi jogadores do campeonato. Hércules não foi para a seleção. O Caio Alexandre não foi para a seleção. Assim, Fortaleza foi 2 vezes G4 do Brasileiro. E, assim, é difícil. É difícil, pô. É difícil ser olhado fora daquele mercado dali. É muito difícil. Pablo Daniel diz aqui no Superchat, tá? DDD 71. Se fosse DDD 11 ou 21, a Globo já pediria pro Juba. Ravel, Alan, repito, eu não acho que seria o caso de ser seleção agora, mas eu pondero que se tivesse com o DDD do jeito que foi falado aí, esse debate estaria mais aquecido, talvez. Agora, Atos também pontua algo, e aí a gente tem que considerar também, tá? Atos está aqui no chat. Gente, Juba tem 6 jogos na Série A como lateral consolidado. Ano passado ele era contestado. Esse debate não pode ocorrer agora. De fato, o Bahia, ano passado, era esperando o Iago Bordius poder estrear, esperando Iago. Mas futebol é momento também. O Bahia é momento. E são 6 jogos na Série A e já 7 de Libertadores. Mas, Ravel, além da sua opinião sobre Juba, você acha que Juba é o jogador do Bahia a ser indicado, até pelas fragilidades da seleção? Vamos lá, tem alguns pontos aqui que eu vou trazer e eu vou até excluir o fato de que eu não vou nem entrar nessa polêmica e que eu até esbarrei nela ontem de dizer e endosso aqui minha posição de que por mim nenhum jogador do Bahia seria convocado por seleção nenhuma. Não me apego ao futebol de seleção, meu objetivo é ver o Bahia cada vez maior. Mas enfim, como torcedor. Bahia é o mundo, você é dessa linha, né? O Bahia é o mundo. Pra mim o que interessa é o Bahia, assim, eu não lembro a última vez que eu assisti um jogo do Brasil. Mas para fins de análise da seleção brasileira... Mas acho que para a maioria... Vamos também tratar o Ravel nesse caso aqui. Eu acho que Ravel é minoria nesse caso. Acho que todo mundo gosta de ter eu também acho que eu sou minoria. Eu acho que tem muito torcedor que brilharia o olho, Cássio, e que acompanharia a seleção brasileira mais de perto pelo simples fato de Juba estar lá no banco com a iminência de absoluta. Como aconteceu quando o Luiz Henrique jogou pela seleção pelo Bahia, quando o Bobo foi convocado, quando a pressão que teve para achar de jogar, enfim, isso é natural. Eu não daria não ligaria o da TV, não apertaria o botão de ligar a TV por Juba estar lá, mas
Enfim, colocando isso à parte, vamos ao seguinte aqui. Juba, hoje, para mim, é o melhor lateral do futebol brasileiro, em termos de momento. Tá? Não tem Arana, não tem nenhum outro que esteja praticando o nível de futebol que Juba está jogando. Acho também, por outro lado, que essa discussão ela só existe aqui. Ninguém olha para o que Juba está fazendo, não chama atenção para chegar num nível dele ser um possível selecionável, assim, na ótica de quem pensa isso, de quem tem peso na opinião do futebol brasileiro, do time da CBF. Ele precisaria jogar num outro eixo de fato. Eu penso que seria assim. Eu acho que é mais provável Ayrton Lucas voltar a ser convocado do que Juba, por exemplo, mesmo achando que Juba tá jogando mais bola no momento, que não deve nada nem a ele, nem a Arana, nem a nenhum outro. Acho também que a eventual contratação de Ancelotti aí pela CBF praticamente sepulta qualquer chance dele entrar nesse ciclo, mas é um lateral jovem ainda, que pode ser pensado e preparado, assim como o Fred disse, eu concordo, para um tempo mais futuro. Aí, para fechar essa minha análise, até para entrar um pouco nessa opinião que Atos deu, que também é verdade, né? São poucos jogos, o recorte é pequeno. Talvez o fato da seleção brasileira viver uma crise técnica muito grande faz com que a gente fique pensando o tempo inteiro, em todas as posições, que apareça um salvador da pátria, que vista a camisa da seleção e que jogue bem na sua posição. Porque a realidade é que o torcedor do Brasil está carente que isso aconteça. Qual foi o último jogador? Eu acompanho menos, mas qual foi o último jogador que vestiu a camisa da seleção brasileira e foi incontestavelmente bem? Nenhum, pelo que eu acompanho, eu vejo Alisson joga muito no Liverpool, aí vem na seleção, não joga essa bola toda. Ederson, a mesma coisa, Manchester City e Brasil. Lateral direita, problema. Lateral esquerda, a gente está debatendo aqui. Zaga, mesma coisa. E olha que são jogadores que jogam em times importantes da Europa fazendo boas campanhas. O meio-campo segue a mesma coisa. O trio de ataque, pô, a gente tem jogadores que jogam no maior clube do mundo e não conseguem performar na seleção. Então, isso, para mim, advém de um debate mais profundo, que é talvez uma angústia do torcedor brasileiro de ver uma novidade, de ver um nome novo que vista a camisa da seleção e consiga jogar tão bem quanto normalmente joga nos seus clubes, o que faz ele chegar a ser alçado à condição de ser um selecionável. Mas a vinda de Ancelotti, para mim, bota a Juba algumas casas atrás dos demais. E voltando ao início dessa minha fala, eu fico super feliz com isso. Vamos então aqui para a última tela do Bahia, tá? Que a gente até já passou também, mas mostrando que largadas com 9 pontos significam, até aqui pela história, 44% dos times terminam entre os 8, tá? Foram 48 equipes que largaram desde 2006 com 9 pontos, 21 delas ficaram entre os 8. E eu até destaco aí que metade delas entre 7º e 8º, ali no limite, né? Botafogo de 12, Fluminense de 21, Vasco de 17 e Santos de 2010, tá? Dessa forma a gente fecha, então, aqui essa análise do Bahia